Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 2 de julho do ano de 2022. Pelo nosso calendário judaico, estamos no dia 3 do mês de Tammuz, do ano 5782. E nós vamos então para a nossa Hagdalah do dia de hoje. Será que o outro não está ligado? Vamos lá? Acho que tem que regular lá. É lá naquela mesa aqui. Ela só para minimizar, tá? Vamos então a nossa Hagdalah, ok? Hinei el Yeshuati. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, pois Adonai é minha força e canção, e se tornou minha salvação. Portanto, auri com alegria água das fontes de salvação. A salvação cabe a Adonai. Tua bênção está sobre teu povo, para todo sempre. Adonai dos exércitos está conosco, o Deus de Yah é a nossa fortaleza, para todo sempre. Adonai dos exércitos, feliz é o homem que confia em ti. Salva, ó Adonai, responde-nos, ó Rei, nesse dia em que chamamos. Para os judeus houve luz, alegria, júbilo e glória. Que assim seja para nós. Elevarei o copo da salvação e em nome de Adonai chamarei. Atenção, Senhor, Sabri Maranã, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafri. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Amém. Vamos para as bênçãos aromáticas, né? Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria diversos tipos de especiarias aromáticas. Amém. Vai cheirando e passando de um para o outro. As ervas aromáticas é para que nós tenhamos a sensibilidade espiritual, para que nos próximos 6 dias nós tenhamos a sensibilidade espiritual em conexão com o nosso Deus. Amém? Amém. A bênção da luz. Então, vamos ficar nessa posição com as mãos. Baruch, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria chamas do fogo. Amém. A bênção da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que distingue entre santo e corriqueiro, entre luz e trevas, entre Israel e as nações, entre o 7º dia e os 6 dias de trabalho. Bendito és tu, ó Adonai, que distingue entre o santo Shabat e o comum, os dias da semana. Amém. 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 Shalom, Shabbatov. Que tenhais uma boa semana, que seja uma semana realmente na presença divina.
através dos estudos da Torá, dos aprendizados que teremos aí pela frente, ok? Então vamos agora, hoje, né, como nós encerramos o Shabat, e nós temos aí o dia 3 de Tammuz, né, que é o aniversário do falecimento do Rebbe Menachem Mendel, que é o líder máximo da nossa geração. Então, o Rebbe Menachem Mendel, então agora, em todo o mundo judaico, né, nos 4 cantos do nosso planeta, e também entre os Berinor, está sendo realizado no dia de hoje um tributo ao Rebbe. Então, nós vamos ter aí, né, a partir desse momento, o tributo ao Rebbe, e aí nós vamos falar sobre um pouco da biografia do Rebbe, alguma coisa sobre a sua obra, alguns ensinamentos dele, para que nós possamos aí estar numa conexão com o sábio, o justo e o líder da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? E depois também nós vamos ter aí um momento, né, para quem porventura trouxe uma oferta para fazermos atos de justiça, que é exatamente para nós socorrermos alguma família necessitada, e também, né, aproveitando o ensejo, para que a gente possa aí criar, né, uma comissão para estar conectado com essa questão social, né, que nós não podemos ficar desconectados do social, né, ajudar a ver as pessoas da comunidade, né, que precisam de ajuda, de auxílio, de alguma coisa assim. Nós precisamos estar socorrendo também, né, os nossos semelhantes, ok? Então a mensagem do Rebbe e a maneira pela qual nos ensinou é o apogeu de mais de 90 gerações de estudos da Torá, ou seja, 90 gerações de estudos da Torá, desde os dias de Moshe até a geração do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então são 90 gerações. É também o apogeu de 9 gerações da tradição racídica, que remonta à fundação do movimento em 1734, pelo rabino Israel Baal Shem Tov, que foi sucedido pelo rabino Doveber de Meserit, e este foi substituído pelo rabino Sheneur Zalman de Liam. Foi o rabino Zalman que criou o ramo Hassidut Chabad, mais tarde também conhecido como Lubavitcher. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel também é conhecido como Rebbe de Lubavitcher, né? Então, nós temos essa conexão dentro desse aspecto aqui, ok? Daqui a pouco nós vamos falar sobre algo muito interessante, que fala assim: você precisa de força interior, você precisa, veja bem, hoje nós estávamos ouvindo uma pessoa que nós estávamos conversando, e ela dizia assim: não adianta ser rico, ter dinheiro, posses, materialismo, etc. e tal, se a pessoa não é feliz. Não adianta nada a pessoa dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas ela não tem ânimo para nada, não tem força para nada, etc. e tal. Então, você precisa de força interior, então você está precisando do número 28. A questão números, né, dentro da vida judaica, ela tem muito significado. Então, nós vamos ver daqui a pouco por que você precisa do número 28. O que será isso, né? 28. Daqui a pouco você vai ver. Então, o dia 3 de Tammuz, ele está conectado exatamente com a questão o dia em que o sol parou, mas continuou a brilhar. Qual é a conexão que nós temos aqui dentro desse aspecto? Então, nós precisamos conhecer um pouco da história bíblica, no sentido mais profundo. E essa conexão, ela está exatamente está conectado com Yehoshua, Josué, que está lá no livro de Josué, inclusive. Então diz assim: no dia 3 de Tammuz,
no ano de 2488, a contar da criação, e correspondendo à Era Comum, né, antes da Era Comum, melhor dizendo, do ano 1273 antes da Era Comum. E Yehoshua, Josué, estava liderando o povo judeu em uma das batalhas para conquistar a Terra Santa. A vitória era iminente, mas a noite se aproximava. Então, Josué, ele ordenou: sol, permaneça em Givon, lua, permaneça no vale de Ailon. Está lá no capítulo 10 de Josué. E assim os astros obedeceram à ordem de Yehoshua. E então o sol ficou parado num canto e a lua ficou parada no outro canto, esperando a liberação para a continuidade do seu ciclo natural. E enquanto isso, eles ficaram parados. Então, realmente, Josué, ele conquistou, né, completou a vitória, completou a batalha, e dessa forma, então, conquistou a vitória contra os inimigos. Nesse sentido, a batalha com sucesso, ela realmente está conectada exatamente à questão da luz. A luz parou, mas permaneceu brilhando. O Rebbe Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memória, ele faleceu na madrugada de Gimel, que corresponde ao número 3. Então, Gimel de Tammuz, do ano 1994 da nossa Era Comum. Dia 3 de Tammuz do ano 1994. Sua perda foi sem precedentes para todos os seus Hassidim, os seus devotos, seguidores, e milhares de pessoas que buscaram sua inspiração e conselhos. Um vazio imensurável sentido em todos os cantos do planeta, uma liderança ímpar que revolucionou o judaísmo mundial ao expandir centros judaicos educacionais. O Bet Chabad, né, casa de Chabad, que é a casa da sabedoria, do conhecimento, do estudo, que Chabad é um acrônimo de Chokhmah, Binah e Da'at, né? E em países que ninguém imaginava que poderia ser colocada ali uma casa judaica, uma casa de estudo judaico. E mais ainda, semearam um absoluto sucesso ao plantar a semente judaica nesses países afora. Houve outros movimentos, né, que navegaram na mesma direção, mas o Rebbe, sem dúvida, foi o pioneiro e sua luz continua a brilhar. Então, nesse aspecto aqui, nós temos que o Rebbe, quando ele assumiu oficialmente em 1951 a liderança Chabad, né, do mundo judaico, tanto nos Estados Unidos, que era lá em Nova York, onde ele residia, e dali ele foi nomeado, né, e reconhecido como a liderança de todo o mundo judaico no mundo inteiro. E ele pegou exatamente num período muito conturbado da própria história judaica, que foi após o Holocausto, né? Então, milhares de judeus pelo mundo afora estavam feridos, machucados, né? Muitas crianças estavam abandonadas porque os pais morreram no Holocausto. As crianças foram enviadas para orfanatos cristãos pelo mundo inteiro. E nessa época também surgiu, né, um rabino que ele saiu em busca das crianças judias órfãos pelo mundo afora, né, principalmente no mundo europeu, né, na Europa e no leste europeu. Então, quando ele chegou numa determinada, este rabino chegou numa determinada localidade lá no orfanato, e ele conversou com o diretor do orfanato e falou: vim buscar minhas crianças. Quem são suas crianças? Ele falou: são as crianças judias que ficaram órfãos devido ao Holocausto. E aí o diretor, intrigado, perguntou ao rabino: mas como que o senhor vai saber quais são as crianças judias, se nós temos aqui crianças de todos os lugares? Ele falou assim: fica tranquilo, vem comigo que eu vou mostrar.
para o Senhor, como que nós vamos descobrir quem são as crianças? Então, o diretor do orfanato, daquele orfanato, ele reuniu as crianças, e quando ele reuniu as crianças, então ele chegou lá, aquelas inúmeras crianças na frente dele. Então ele pegou e começou assim: Shema Israel. Imediatamente todas as crianças judias elevaram a mão direita de frente dos olhos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aí ele falou para o diretor: essas que puseram as mãos nas frentes, o senhor pode separar que eu vou levá-las para casa. Entendeu? Então, por isso, quando o Salomão ele traz, ensina as crianças no caminho que devem andar desde cedo, porque mesmo depois de certa idade eles não esquecerão o caminho que aprenderam. Então, esta é a realidade. E assim, esse rabino foi por toda a Europa, recolhendo as crianças órfãs judias e levando para Eretz Israel, para a terra de Israel, onde ali elas receberam todo o apoio, foram acolhidas e assim cresceram. E muitas delas hoje são cantoras maravilhosas no mundo judaico. São pessoas que muitos se tornaram rabinos, dentro da vida judaica, exatamente porque um rabino teve a ousadia, a coragem de buscar no meio de toda a Europa e do leste europeu os órfãos, as crianças judias órfãos, e assim ele foi recolhendo. Então, dentro desse aspecto todo, teve o Rebbe anterior ao nosso sétimo Rebbe, Menahem Mendel, que começou com essa restauração, e assim o Rebbe Menahem Mendel, o sétimo Rebbe da linhagem Rabat, ele então pegou isso com mais afinco. Ele começou realmente a fazer com que todo judeu que estava pelo mundo afora voltassem a ter aquele amor ardente por Deus, aquele amor ardente pela vida religiosa judaica. E assim, o mundo judeu começou novamente a retornar às suas bases, aos seus alicerces do judaísmo. E aí então o judaísmo em si tornou-se forte e assim foi progredindo. E na sequência, o Rebbe, desde Moshe, foi o único líder que ele instruiu os seus Hassidim, os seus seguidores, os seus devotos, para se interessarem, se importarem pelos não-judeus. Então ele instruiu, os seus rabinos: vocês precisam sair das suas sinagogas, se envolverem com os não-judeus e levarem para eles o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, a unidade e a unicidade de Deus, para que eles possam ver, compreender a Deus e também estarem dispostos a conhecerem e a obedecerem às 7 leis universais, as 7 leis de Noah. Então, desde Moshe até o Rebbe, a partir de 1951, da nossa era comum, foi o primeiro e único líder que realmente se interessou pelos não-judeus. E graças a esta ação também corajosa, ousada, que no princípio teve muita resistência. Por quê? Porque o mundo judaico sofreu muito com os povos não-judeus. E os povos não-judeus, em nome dos seus deuses e em nome dos seus salvadores, perseguiram os judeus através de toda a história. E milhares de judeus foram mortos por causa disso. Então, a resistência a princípio foi por causa disso, que esse período entre Moshe e até o Rebbe, houve esse ocultamento da questão Benei Noach, justamente por causa disso, dessas terríveis perseguições. Então, eles não poderiam falar com o não-judeu sobre a fé no único Deus e na fé no sentido das 7 leis universais, porque aí eles seriam acusados de proselitismo, etc. e tal. E de fato, a questão judaica, ela não estava
e nem está buscando fazer proselitismo, ou seja, qual é a ordenança de Deus? É levar para o mundo não judaico o conhecimento que há um só Deus, um só Criador, um só Salvador. E que para estes não judeus existem 7 leis universais conhecidas, que é a base para um mundo melhor. Certo? Então esse é o princípio. E dessa forma seguir esta orientação. E é a orientação que vem do Monte Sinai. E foi dada a Moisés, mas não pôde ser aplicado justamente por causa dessas perseguições que houve através dos séculos aí, ok? Então, nesse sentido, nós hoje estamos aqui, no Brasil desde 2012, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, sobre a questão da liderança Benei-Noach. E graças a esta ousadia, coragem do nosso Rav Yaakov, hoje o movimento Benei-Noach Brasil está presente em todos os estados da nossa federação. E alguns países, tanto na Europa e em outros lugares, tem alguns grupos em que também tem a liderança do Rav Yaakov. Tem grupo em Portugal, tem no Japão, por exemplo, que tem nos Estados Unidos grupos que estão conectados com ele, exatamente devido a essa questão Benei-Noach, ok? Então, nesse sentido, nós vemos aí a presença do Rebbe desde 1951 entre as nações para trazer realmente essa questão. Por isso, dentro da visão judaica, fala que o Rebbe Menachem Mendel, ele revolucionou o judaísmo e colocou o judaísmo de ponta cabeça, no bom sentido, obviamente. E foi por causa do quê? Foi exatamente pela questão em si de que o mundo judaico, ele trouxe uma visão mais alegre, mais feliz, mais suave, no sentido de realmente viver o judaísmo de forma mais alegre, mais feliz, mais voluntária. E essa mesma questão que traz para o mundo não judeu, que traz para os Benei-Noach, ok? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a questão em si, um pouco da biografia do nosso Rabino Menachem Mendel Schneerson, nascido no ano de 1902, da Era Comum, e o seu falecimento em 1994, ok? Thaís, tem alguém aí? Vamos ver quem está em conexão conosco, nessa tarde aqui de Havdalah para o tributo, para o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então nós temos aí a Vânia Ivonete Maria da Silva, Vânia Ivonete Maria da Silva, a Vânia, se eu não me engano, é lá de Recife, Pernambuco. A Inês Martins, Inês Martins está aqui, lá de Pirajuí, a mãe da Thaís. A Simone Cremonese Ferreira, de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. E também a administradora do grupo no Facebook, Ben-Noach e Bat-Noach. A Luciana Rodrigues de Marília, a Genesi Tolentino dos Santos. A Genesi Tolentino dos Santos, ela é de Genesi Tolentino dos Santos. Se eu não me engano, essa acho que é de Manaus. Eu acho, hein? Genesi, corrige aí, tá bom? A Elci Reginato, lá de Vitória, Espírito Santo. A Gessilene Gonçalves, também não lembro de onde que é a Gessilene. O Josélio Tavares, lá de Silveiras, interior de São Paulo. A Osair Leal, que é lá de Feira de Santana, Bahia, que está em conexão também aqui com a nossa live aqui, ok? Boa noite, o Robson Lima. O Robson Lima é aqui de Macatuba, que é a nossa região próxima de Bauru aqui, de Macatuba, E vamos entrar em contato contigo, viu, Robson, para marcarmos aí uma reunião, um encontro aí, ok? E para poder aí estar em conexão conosco aí, e nós contigo.
e podemos aí auxiliar você no que for necessário, e você nos auxiliar naquilo que for necessário para a continuidade do movimento Benenor aqui em Bauru e região, tá bom, Robson? A você e a família, o Shalom. Então, a biografia do nosso Rabino Menachem Mendel Schneerson, né? O líder, né? Então, Oreb. O que significa a palavra Reb? Professor, mestre. Então, quando se fala do Rabino Menachem Mendel, Oreb está dizendo, ele é o professor, o mestre. O que você fala disso, Maria? Quando você chega lá para o seu mestre, para o seu professor lá? Na verdade, eu sou professora. Ah, você é a professora? Ah, então ela é a professora. Então, como que o aluno tem que chegar lá para a professora, para a mestra? Professora. Lá é difícil eles chamarem de professora, né? Ela é senhora. Senhora. Isso é o que? Um termo de respeito, né? Então tá aí, né? Mas antes você foi aluna de alguém e também tinha que agir dessa forma, não é? Então é aquela questão, é exatamente sobre isso. Nós temos aí um casal, né? O Marcelo e a Miriam, que vieram aqui, teve uma noite que veio aqui, um feriado de sexta-feira, que teve o Kabbalah de Shabbat aqui, né? Ele trabalha ali vizinho do Tenda, né? Na casa de construção, e ela trabalha lá na loja de açaí, lá perto, lá na Rio Branco, lá para cima, lá do lado lá de cima. Lá. Precisa pegar o endereço deles para ir tomar um açaí lá, né? E então ele também é acostumado com essa questão de aulas, né? De artes marciais aí. Então ele gosta de chamar de professor. Então ele falou assim, posso chamar o senhor de professor? Eu falei, fica à vontade. Só não pode chamar de rabino, porque eu não sou rabino. Ele falou, não, tudo bem, professor. Então é esse sentido aí. Então, realmente essa questão, Oreb, o professor, o mestre, né? Então é aquela mesma questão, é respeito, reverência e etc e tal, ok? Então dessa forma, Oreb, do movimento Lubavitch, do judaísmo Hassídico, durante 44 anos, era homem paradoxal, ao mesmo tempo que mal tenha posto, né, os pés fora da comunidade durante a sua liderança, sentiu-se sua influência no mundo inteiro, ao mesmo tempo que o consideravam um dos principais eruditos religiosos do mundo, também o reconheciam como ilustre sábio em matemática e ciências, né? Então o Rabino, o nosso Rabino Menachem Mendel, ele era Rebbe de matemática e ciências também, ok? Tem outras características que nós vamos ver aqui, referente a ele também. Enquanto era óbvio ser ele o líder do velho mundo, cuja comunidade era algo reclusa, era profundo conhecedor do mundo moderno e alcançava entusiasticamente a sociedade na íntegra, tanto para judeus quanto para não-judeus, encorajando a procura de virtude, educação e unidade. Então o Rebbe, ele não ficava limitado ao mundo judaico, ele sempre estava em conexão com o mundo não-judaico também. Sobre ciências, né, tecnologia, ele falava assim, nós precisamos aprender a usar a tecnologia em nosso favor, para divulgar a unidade e a unicidade de Deus. O fundamental é isso, né? Então ele tinha essas características além e acima do seu próprio tempo, né? Então o nosso Menachem Mendel, ele nasceu no dia 18 de abril de 1902, que corresponde ao calendário judaico, no 11º dia de Nissan do ano 5662. Ele nasceu na cidade de Nikolaev, ao sul da Ucrânia, lá onde está acontecendo a guerra lá, né? Rússia e Ucrânia, né? Então ele nasceu no sul da Ucrânia, ok? O pai dele era o Rabi Levi Yitzhak Schneerson, conhecido erudito também. A mãe dele, a Rebetzin Hannah Schneerson, era uma mulher aristocrática, de família rabínica de prestígio.
teve dois irmãos mais jovens, Doveber e Israel Ariel Leib. Quando Menahem Mendel tinha 5 anos de idade, a família se mudou para uma cidade chamada Yekaterinoslav, né, que agora na atualidade é conhecido como a cidade de Dnepropetrovsk. Olha só, hein? Onde o pai foi designado rabino-chefe, né? Desde a sua tenra infância, Menahem Mendel revelava prodigiosa acuidade mental, deixando a escola para ter tutor particular. Na época em que completou o Bar Mitzvah, quer dizer, aos 13 anos de idade, considerava-o um prodígio na Torá, e durante os anos de adolescência absorveu-se nas complexidades do estudo da Torá. Em 1923, conheceu o Rabi Yosef Yitzhak Snerson, então o Lubavitcher Rebbe, que o apresentou ao seu círculo mais íntimo, dando-lhe várias responsabilidades. 5 anos depois, em Varsóvia, casou-se com a segunda filha do Rebbe, Chaya Mushka, que nasceu em 1901 e faleceu em 1988. Pouco depois, o casal mudou-se para Berlim, onde o Rabi Menahem Mendel já começara a estudar matemática e ciências na Universidade de Berlim. Em 1933, com a ascensão do nazismo, o jovem Rabi e a sua esposa deixaram Berlim, indo para Paris, onde ele continuou a estudar ali em Sorbonne. Primordialmente, no entanto, absorvia-se em orações e no estudo da religião, e o sogro o encaminhava em vários assuntos, inclusive na preparação das publicações do movimento Lubavitcher. Também foi secretário particular do sogro e, em nome dele, viajava para visitar líderes judaicos na Europa, né? Ele, já logo após o seu Bar Mitzvah, com 13 anos, até os 17 anos, a sabedoria revelada através dele foi assustadora, né? Rabinos muitos mais velhos, né, do que ele, com muitos anos de rabinato, etc. e tal, ficavam surpreendidos de ver como ele respondia às questões da Torá escrita, a Torá oral, a Mishnah, o Talmud, Kabbalah, etc. e tal, além dos conhecimentos seculares dentro da própria matemática, das ciências, etc. e tal, né? Então, era uma sabedoria acima da média e acima do normal. Então, já desde cedo ele ia se destacando por isso daí. Antes do seu Bar Mitzvah, na sua casa teve uma reunião de vários rabinos, conhecedores profundos, né, de todo o judaísmo em si, de toda o conhecimento da Torá, Talmud, Mishnah e companhia limitada. Eles estavam conversando assuntos profundos, elevadíssimos, né, ali, e ele estava por perto. E então um dos rabinos perguntou ao pai dele, né, ele está prestando atenção, será que ele está entendendo alguma coisa, né? Então o pai dele simplesmente disse assim: ó, só ele que sabe, depois eu vejo isso daí, né? Na escola secular, os professores, a diretoria da escola, chegaram para o pai dele e falaram assim: ó, pode levar teu filho embora, que a escola não serve para ele, ele está acima da escola, nós não temos classe para ele, ele sabe demais, ele só de ouvir, ele já sabe tudo. Então nós não temos como trabalhar com um aluno excepcional desse daí, né? Então não precisa trazer mais para a escola, não. Então o próprio pai foi o tutor, o professor dele, para ele completar, né, de forma, como diz, né, normal, as escolaridades, etc. e tal, né? Então estas são outras características dele, né? Então, quando os nazistas eles ocuparam Paris, o casal foi obrigado a fugir da cidade.
No dia 23 de junho de 1941, chegou no navio a Nova York, onde o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson designou o genro chefe da subdivisão educacional do movimento Lubavitcher, bem como do serviço social da organização e a sua editora. Em 1950, o Rabi Yosef Yitzhak faleceu. Embora fosse o sucessor óbvio, o Rabi Menachem Mendel inicialmente relutou em aceitar o cetro de liderança. Um ano depois, aceitou formalmente o título de Rebbe, explicando aos membros do movimento que, enquanto ele se dedicasse ao trabalho como líder, todos os homens e mulheres seriam basicamente responsáveis pelos atos de cada um e pela própria busca de religiosidade. E os 40 anos, os 44 anos seguintes da liderança do Rebbe, eles viram então o movimento Lubavitcher crescer de pequeno movimento quase devastado pelo Holocausto a uma comunidade mundial de mais de 200 mil membros pelo mundo afora. O Rebbe, reconhecendo as necessidades inigualáveis da atual geração e antecipando-se à convulsão social das décadas que viriam, começou a estabelecer centros educacionais e assistenciais. Então vejam bem que o Rebbe, ele seguiu o mesmo, o mesmo currículo que Iacov, o pai Iacov das 12 tribos de Israel. Quando houve aquela seca lá que nós conhecemos lá, de fim de Gênesis, começo de Êxodo, em que Iacov e os seus filhos desceram para o Egito, por causa da fome que se abateu, e só no Egito tinha comida, por causa de José, que tinha sido vendido anteriormente pelos próprios irmãos, e tornou-se vice-faraó, vice-rei do Egito. E somente a terra do Egito tinha alimentos. Então, quando Iacov ele vai para o Egito, com toda a sua família, ele manda à frente o filho Yehudá. Exatamente para quê? Para estabelecer uma casa de estudos, aonde eles ficariam em Goshen. Então ali o objetivo de Iacov era fazer com que, de fato, tivesse uma casa de estudo. Então, educação e casa de estudos são coisas essenciais na vida judaica. A isto soma-se a questão social. Então, educação, estudo e social sempre andaram juntos dentro da visão judaica. E é isso que tem permeado através das gerações até aqui. Por isso que nós, Bnei Noach, não podemos esquecer dessa questão. Educação, escola, casa de estudos e social. Então, o que é mais importante dentro do mundo judaico e para os Bnei Noach, que é a prática que deve ser seguida. Educação, estudo e social. Então, por isso, normalmente, as casas de estudos, são assim, é uma mesa de estudo, papel, livros, as pessoas ao redor, e todos envolvidos em estudo e em estudar, e é onde que tem aquela questão, perguntas e respostas, etc. e tal. Então, esse é o ambiente que nós precisamos cada vez mais estarmos familiarizados. Educação, estudo e social, ok? Então, continuando, então ele criou um corpo de emissários pelo mundo todo, para que estivessem ao serviço das necessidades, tanto espirituais e materiais, das comunidades locais. Hoje, há mais de 1.400 instituições Rabat, e em 35 países e em 6 continentes. Então, o movimento Rabat está presente em todos os continentes.
e lugares onde jamais imaginariam que poderia ter uma sinagoga, tem, por exemplo, o Irã. O Irã é considerado como um arqui-inimigo de Israel, mas lá tem uma sinagoga. E por incrível que pareça, no parlamento do Irã tem um parlamentar judeu. Veja como que Deus faz as coisas, né? Então, de fato, né, Deus, ele estendendo a mão para abençoar e proteger, não tem quem possa fazer algo contra aqueles que são abençoados e protegidos pelo Eterno, né? Então, dessa forma, harmonizando seu forte aprendizado, religioso e não religioso, com profunda piedade e perspicácia, o Rebbe, em silêncio, tornou-se líder. A ele, outros líderes em política, negócios e religião recorriam em busca de aconselhamentos. Ou seja, o Rebbe, ele era procurado não era só por judeus e nem só por rabinos, pastores, sacerdotes. O mundo evangélico cristão, muitos e muitos líderes tiveram audiência com o Rebbe para buscar com ele aconselhamentos. Pessoas mais simples da sociedade, até as pessoas mais sofisticadas no sentido social ou de posições sociais, ele recebia todos da mesma forma, né? Chegava alguém importante lá e entrava queria passar na frente da filha, não, o senhor aguarda a sua vez, né? Então aguarde sua vez. E muitos, não somente pessoas importantes dentro desse aspecto, mas pessoas comuns, quando saíam da audiência do Rebbe, eles falavam para os seus Hassidins, né? Ó, o Rebbe não é só de vocês, não, o Rebbe é do mundo, ele é para todos, ele é o líder da nossa geração. Então, quando, né, o mundo judaico fala que o Rebbe é o líder da nossa geração, eles não estão dizendo geração dos judeus, estão dizendo que ele é o líder desta geração, tanto de judeus como de não judeus, certo? No começo de 1986, todos os domingos, ele ia pessoalmente cumprimentar milhares de visitantes, distribuindo notas de $1, né, que visava encorajar os donativos de caridade. Muitas pessoas guardavam essas notas de $1 como recordação da visita ao Rebbe, para testemunhar que a sua presença comovera, né? Então, todos os domingos, o primeiro dia da semana, o Rebbe ia para a frente da residência dele, e lá na frente da residência dele, ele ficava desde a manhã até o começo da noite, ele ficava cumprimentando as pessoas, abençoando as pessoas, conversando com as pessoas, levando uma palavra de conforto, de esperança, de amor, etc. e tal, para as pessoas que ali estavam, e de diferenças culturas e de diferenças religiões também, né? Então, já com a sua idade avançada, ele estava lá, né, nesse aspecto aí, cumprimentando as pessoas, etc. e tal. Aí chegou para ele uma pessoa e falou assim: o senhor não se cansa, né, com essa idade, estar tanto tempo assim em pé, né, cumprimentando, conversando com as pessoas? E aí ele respondeu assim: quando se conta diamantes, não se cansa. Entendeu? Então é essa mesma questão. Então, quando se conta diamantes, não se cansa. Por quê? Para ele, judeu e não judeu eram diamantes, pessoas preciosas, certo? Então essa foi uma das maneiras que ele revolucionou o judaísmo e virou um judaísmo de ponta cabeça, né? Essa é uma das características aí. Em 1992, aos 90 anos, o Rebbe sofreu um derrame, morreu 2 anos depois, no dia 12 de junho de 1994. Logo depois, os deputados norte-americanos, né, Charles Schumer, John Lewis, Newton Gingrich, Jerry Lewis, apresentaram um projeto de lei às câmaras dos deputados estaduais e federal para outorgar ao Rebbe a
medalha de honra, aliás, a medalha de ouro do Congresso. O projeto de lei passou em ambas as casas por unanimidade, não teve um que se posicionou contra esta honraria, homenageando Rebbe por sua contribuição destacada e permanente aos desenvolvimentos da educação, da moralidade e dos atos de caridade mundiais. Ou seja, a Câmara, as câmaras dos deputados estaduais e federal reconheceram que as ações dele em prol da educação superou tudo na história, bem como também a contribuição permanente dele em favor da educação, da moralidade e dos atos de caridade, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. As câmaras dos deputados dos Estados Unidos reconheceram esta ação do Rebbe. Então vocês vejam bem que o Rebbe, na realidade, ele não estava limitado, ele não estava preso no seu quadrado, dentro do aspecto judaísmo, para judeus, e ficou ali. Não, ele se importou com todo judeu e com todo não judeu. Por isso é considerado o líder da nossa geração. Ok? Então aqui nós encerramos aqui, a nossa biografia rapidinha, do nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro desse sentido aqui, para termos uma visão um pouco de quem é o nosso Rebbe. Tem mais gente aí, Thaís? Aleluia. É a Cibele. Então estamos aí, o Robson Correia, que é de Macatuba, não, Robson Correia não, Rosivan Rosa Correia, então o Rosivan Rosa Correia, o Vitor da Silva, que é de Vitória, Espírito Santo, o Rosivan, não estou lembrado de onde que ele é. E por um mundo melhor, que se identifica aí, é a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. Então quando vocês virem lá nas lives lá, por um mundo melhor, é a Cibele Ludmila, de Lisboa, Portugal, Então, aos nossos amados aí, o nosso shalom aí, dentro desse aspecto, ok? Vamos lá. Emerson, na hora que você estiver pronto, você fala que a gente passa o cetro aí. Ok? Antes que o Emerson vai trazer aqui, o Emerson Felipe da Silva, que é o emissário local aqui do Jardim Silvestre 2, e o nosso vice-líder regional. Então ele vai trazer aqui uma palavra também sobre o Rebbe e os ensinamentos do Rebbe, ok? Algumas frases inspiradoras do nosso Rebbe, nós também separamos aqui para trazer aos amados aqui. Uma delas: o homem nunca poderá ser feliz se não alimentar a alma, assim como ele faz com o corpo. Se você não alimenta a sua alma, como você alimenta o seu corpo, você não tem como ser feliz. Ok? Então, está precisando de força interior? O 28 daqui a pouco. O 28 daqui a pouco. Então, mais uma dica aqui. Como ser feliz? Outra frase inspiradora do nosso Rebbe: a fé inocente de uma criança está totalmente associada à essência simples de Deus. Então, você fica assim: será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Então o Rebbe diz assim: olhe para a criança, aprenda com ela a simplicidade dela, a humildade dela. Aí, se você aprender, você também estará com uma criança totalmente associada à essência simples de Deus. Vejam bem que aqui é usado simples, essência simples de Deus. Não precisa de cálculos matemáticos, ok? Raiz quadrada, e tem
outros nomes que dão dentro das ciências da matemática. Outra frase: não podemos ficar tranquilos até que toda criança, menino, alguém ouviu outra coisa diferente? Não, né? Não. Todo menino e toda menina receba uma educação moral apropriada. Então, enquanto toda criança, menino e menina, não tiver uma educação moral apropriada, nós não podemos ficar acomodados. Bom, vamos lá. Uma palavra sobre casamento. O que o Deb diz? Um casamento feliz depende de atrair Deus ao relacionamento. Então o casal fica aí perguntando: como que eu vou ser feliz nesse casamento? Como que eu vou fazer o meu marido feliz? Como que eu vou fazer a minha esposa feliz? Então o Deb dá a receita e o segredo. Chama Deus para esse relacionamento. Aí você vai ver como vai dar certo. Ok? Valeu, Rachel? Vamos lá. Sobre o lar. Seu lar deve se tornar uma luz que ilumina a rua toda e a comunidade toda na qual você faz parte. Se a tua luz, se a luz do teu lar, ela não aparece, então tem alguma coisa errada aí dentro. Aí tem que arrumar tem que encontrar o erro e arrumar esse erro que está dentro de casa. O lar não está brilhando, é porque o casal não está brilhando. A luz não está saindo de dentro da casa X, é porque o casal não está transbordando em luz. Então o Rebbe diz: seu lar deve se tornar uma luz que ilumina não somente a vida do casal, não somente a sua família, não somente dentro da sua casa. Tem que romper as fronteiras, romper as portas. Esta luz precisa iluminar toda a rua da tua casa e toda a comunidade que você faz parte. Ok? Então, vamos lá. Só para encerrar essa parte aqui, né? Sobre um corpo íntegro e sadio depende de uma alma íntegra e sadia. Aquela famosa questão grega, né? Mente sã para um corpo sadio. Isso é coisa de grego. Coisa judaica que de fato permanece para sempre um corpo íntegro e sadio depende de uma alma íntegra e sadia. Então a pergunta fica para todos nós: como está a saúde da nossa alma? Ok, vamos lá. Podemos? Então, nesse momento aqui, nós vamos deixar o Emerson, o nosso emissário local, e também o nosso vice-líder regional aqui, para trazer uma palavra para vocês do Rebbe. E na sequência nós vamos finalizar. Você precisa do número 28 para ter força interior. Shalom, amados. Amém. Vamos começar mais uma semana, né? Hoje foi um pouco corrido, mas com a graça de Hashem deu para nós chegarmos aqui e compartilhar um pouquinho da palavra do Eterno, né? Eu vou pedir o apoio da Débora no slide aí, por gentileza. Vou ser muito breve, tá, amados? Nós estamos aqui na nossa comunidade Benenua Bauru, Jardim Silvestre. E hoje nós estamos falando aí sobre esse tributo ao Menachem Mendel, né? Um justo da nossa geração. Amém. Eu vou procurar ser um pouco didático, trazer um comentário e uma aplicação prática para as nossas vidas. Bom, o Menachem Mendel, ele nasceu em 1912, especificamente falando no dia 12 de junho, e
e no ano de 1994 aconteceu o desaparecimento dele. Ele é conhecido como o Reb e foi o último líder da nossa geração. Nós sabemos, amados, por meio dos estudos, por meio das literaturas, especificamente falando, o livro Rumo a uma Vida Significativa, Sabedoria do Reb. E quando nós fazemos a leitura desse livro, olha que interessante, quando fazemos a leitura desse livro, desta obra, nós percebemos que o Reb, ele finca a palavra de Deus, a Torá, no coração do povo judeu, fazendo com que a vida espiritual do povo judeu se eleve, e há uma conexão muito forte do povo de Israel, do povo judeu, mediante aí ao respaldo, ao apoio do Reb Menahem Mendel. Mas não é só isso, amados. Esse avivamento, esse despertar espiritual que o Reb trouxe, não foi somente para o povo judeu. O Reb, ele sabia muito bem das profecias bíblicas, ele conhecia as profecias bíblicas, como está escrito lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 12, vou pedir um apoio da Débora. Em Zacarias, capítulo 8, verso 23, o Reb sabia e conhecia muito bem as profecias bíblicas concernente aos judeus e concernente aos não judeus. E olha que interessante, está escrito em Zacarias 8, 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, o Menahem Mendel, ele, além de trazer um avivamento na comunidade judaica, para o povo de Israel, ele tinha uma preocupação muito grande com os não-judeus. E como disse, o Reb, ele conhecia muito bem as profecias bíblicas, principalmente essa daqui que eu estou citando, de Zacarias 8, 23, e nós vamos perceber na vida do Menahem Mendel a preocupação dele em difundir as escrituras, a palavra do Eterno, para os não-judeus. Então, eu quero trazer rapidamente aqui uma reflexão dentro de uma perspectiva do Reb. Então, vamos trabalhar nesses dois pilares aqui, para nós sairmos aqui dessa reunião e internalizarmos este conhecimento que é muito relevante para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, vamos falar 2 pontos que o Reb, ele ministrou dentro desse livro, Uma Vida Significativa: conhecimento e prática. Na opinião dos amados que estão aqui, é importante ter conhecimento junto com a prática? Sim, Amém. Com certeza. Conhecimento e prática andam juntos. Então, o Reb, ele traz uma palavra para nós sobre o conhecimento. Então, olha o que ele diz, olha o que o Reb diz nesse slide que vai aparecer, sobre o conhecimento. E nós vamos perceber como isso tem muita relevância para as nossas vidas. O que eu vou ler aqui é um estímulo para nós, Benenoa, nós que estamos aí conectados com o Eterno por meio das 7 leis de Noa. E o que eu vou ler aqui é um incentivo para nós, durante a semana, continuarmos a estudar a Torá, a ler a Torá, naquilo que é pertinente a nós, Benenoa. E vem o Reb e nos diz: o estilo do Reb era incomparável. Ele citava um versículo da Bíblia ou uma passagem do Talmud, e então fazia perguntas e até questionava as próprias perguntas a partir dos pontos de vista diferentes, para revelar os vários níveis da mesma verdade, baseando
nas disciplinas mais distintas do pensamento, do literal e legal ao metafórico, do homilético ao místico, aos pensamentos da Torá. Então a informação que nós temos, isso vale para nós, dá para nós copiarmos o Rebbe? Sim. O Rebbe, quando estudava a Torá, ele fazia as reuniões dele, ia milhares de pessoas nessas reuniões, e ele fornecia um alimento espiritual muito forte. Ele pegava uma passagem do Talmud, uma passagem da Bíblia, e fazia perguntas. O que esse texto da Bíblia significa para a minha vida? O que essa passagem da Bíblia tem a ver com a minha vida? Ele fazia perguntas, Rosário. Olha que interessante. Isso significa que ele está nos dando estímulos para nós estudarmos a Torá, mas não aquela leitura passiva, mas uma leitura ativa, onde nós vamos ler, nós vamos internalizar, nós vamos guardar a Torá, o que é pertinente a nós, é Benenoa, as 7 leis e as suas derivações. Então o Rebbe, ele vem nesse livro, Uma Vida Significativa, ele traz essa reflexão para nós. Como que você tem lido a Torá? Nós que somos Benenoa, de que forma nós temos lido a Torá? A Torá faz sentido para nós? Quanto tempo nós estamos separando para o Eterno durante a semana para nós lermos a Torá? O Rebbe traz isso para nós, no sentido de dizer: estude a Torá, aprenda a instrução do Eterno para a sua vida. E com isso, nós lembramos do que o profeta Oséias nos disse. E o que o profeta Oséias nos disse em Oséias 6,3? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno. Então a primeira lição, a primeira reflexão que quero trazer, vou ser bem rápido aqui, é que nós possamos ter sede pela Torá, sede pela leitura da Bíblia, sede em recitar os salmos, sede em conectar com o Eterno por meio da leitura da palavra do Eterno. É isso que o Rebbe traz para nós, a valorização da instrução do Eterno, que é a Torá. E como está escrito aí o profeta Oséias relatando, conheçamos o quê? Prossigamos em conhecer o Eterno. Então essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer dessa grande obra do Menahem Mendel. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno. Porém, uma outra reflexão: não basta o conhecimento. Uma das coisas que o Menahem Mendel ele trabalhava muito bem era o peso da ação. Por que tanta teoria, Fátima, Rosária? Se nós não colocarmos na prática aquilo que nós aprendemos. A teoria é muito boa, porém nós precisamos executá-la, precisamos praticar as verdades concernentes a nós. E o Rebbe, ele traz isso para nós nas seguintes palavras: independente do tópico da preleção, o Rebbe sempre concluía com a mesma pergunta: como isto tudo pode ser aplicado concretamente em nossas vidas cotidianas? Então o Rebbe, nas suas reuniões, ele pegava uma porção da Torá e fazia perguntas em cima daquela porção, daquele texto, em cima do Talmud, até tirar a essência daquele texto. Esse é o ponto 1. A partir daí, com o entendimento, por meio das perguntas que o Rebbe fazia nas suas reuniões, a grande questão é: isso que eu aprendi, o que tem a ver com a minha vida prática? O que tem a ver com a minha vida profissional? O que tem a ver com a minha vida familiar, como foi falado aqui sobre o casamento? O que tem a ver isso com a minha vida no contexto social? Então o Rebbe, ele terminava uma preleção e ele fazia essa pergunta: como tudo isso pode ser aplicado na minha vida? E dizia um sábio: o sermão bom é o sermão que nós vivemos ele durante toda a semana. Este é o sermão bom,
Esta é a palavra boa. Então, quando nós lemos a Torá, quando nós estudamos as porções semanais, fazemos a leitura dos Salmos, interessante, nós aprendemos, adquirimos conhecimento, como o Rebbe diz aqui. Porém, o Rebbe trabalhava muito essa questão da prática. Eu aprendo, mas eu preciso praticar. Então, quando eu participo de uma reunião de Beninoa como esta daqui, nós ouvimos muita coisa hoje aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu sei que muita coisa foi falada e verbalizada aqui. Então a pergunta é: o que você vai levar para o teu coração e o que você vai praticar durante a semana? Mais ou menos isso que o Rebbe estava querendo trazer para nós aqui. Como aplicar essas leis, esses ensinamentos no meu dia a dia. Essa é a mensagem que o Rebbe trouxe para a nossa geração. Conhecimento e prática. Eu gostaria de terminar com uma frase do Rebbe, que vai aparecer no próximo slide. E diz o Rebbe: uma fusão de pensamento e ação, pregava ele, é vital. Então o Rebbe sempre trabalhava essa questão: pensamento, conhecimento, porém ação. Então que nós possamos verdadeiramente aprender, como disse o profeta Oséias, questionar o texto como o Rebbe fazia. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Vamos aprender. Ontem foi falado aqui no Kabbalat Shabbat, o nosso líder regional comentou aqui conosco, que a Torá, ela é comparada a um pão. Então a Torá é um pão. Eu vou conhecer o pão, eu vou saber que o pão é saudável, faz bem para a minha saúde, principalmente o pão do nosso líder, do José Marmol, né? Um pão abençoado por Hashem. Mas não basta apenas saber, nós temos que executar o que nós aprendemos. E repito, disse o Rebbe, uma fusão de pensamento e ação, pregava ele, o Rebbe, é vital. Amém. Então que possamos ter conhecimento e prática. E a nós, Beninoa, quando falamos em prática, as 7 leis Beninoa e as suas derivações. Que o Eterno abençoe os amados que estão aqui localmente, aqui na cidade de Bauru, e todos que estão acompanhando pela live. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Passar agora para o José Marmol, nosso líder regional, para dar continuidade aqui na sequência e no término do nosso estudo. Tributo ao Rebbe. Baruch Hashem. Só para deixar aí focado, né? O Emerson disse: cheguei atrasado. Não é que ele chegou atrasado, porque ele infelizmente estava de serviço, né? Então não é atrasado, é porque estava de serviço e tem que cumprir o horário, né? Então, só para deixar esclarecido isso daí, certo? O Rebbe diz: ser humano significa ser produtivo. Se você não é produtivo, você não é um ser humano. Uau! Olha o que o Rebbe diz. Então, se você não é produtivo, então você não é ser humano, então você é um ET. Olha lá, pensa direito, gente. Então, é isso daí, ok? Então, para irmos para os finalmente do nosso tributo ao Rebbe, então agora, né, aqueles que dos presentes aqui, que trouxeram a sua tzedakah, a Thaís vai passar recolhendo aí quem trouxe tzedakah, certo? Para colocar aí. E também nós queremos aí agradecer aqueles que já, né, atenderam o pedido, desse tributo ao Rebbe, né? E dessa forma aí nós agradecemos aqueles que já participaram, enviando o seu tributo ao Rebbe através do Pix. E na sequência aí também você tem aí, né, 2, 3 dias de prazo aí para poder estar conosco aí somando, e depois a comissão aí vai ver, né, o quanto que foi adquirido e o destino que vai ser dado
e depois nós estaremos aí comunicando aos amados sobre o destino deste social, desse ato de justiça, ok? Deixa eu ver se tem alguma frase aqui antes partirmos para o nosso encerramento. Aqui. Sobre a caridade, né? A tzedakah, então, dentro desse campo a gente quer deixar essa frase do Rebbe nesse sentido. A caridade transforma a matéria em espírito, converte uma moeda em fogo, ok? Então todo ato de justiça que é praticado através da tzedakah, ela você está fazendo exatamente o que Deus quer, que você pegue daquilo que é material e venha elevá-lo a nível espiritual. Então assim, né, converte uma moeda em fogo, significa exatamente que toda a ação de tzedakah, toda a ação de justiça é um fogo consumidor, no sentido de que o fogo de Deus desce e ele aceita aquela tua oferenda e sobe para ele como um incenso suave, que é o melhor das oferendas para a Deus, ok? Então, Baruch Hashem, para finalizarmos, né, você precisa de força interior. Então, os nossos mestres dizem, você precisa do número 28. Agora vamos ver o que significa isso. Todo mundo sabe que o número 18 dentro do judaísmo, ele significa vida. Porém, o número 28, ele significa poder. E a conexão com o número 28, né, é interessante. Por quê? Porque nós estamos, né, nesse Shabat que nós passamos, no dia 3 de Tammuz, é o 28º ano, no hebraico chamado de Yahrzeit Doreb, de memória justa, né? Então, a comemoração do falecimento do Rebbe de memória justa. Então, no hebraico, o número 28 é o valor numérico que corresponde ao nome de Koach. Koach, certo? Então, esse nome, essa palavra Koach, ela tem um valor numérico 28. O Kaf tem o peso 20 e o Re tem o peso 8, né? E assim 20 com 8 dá 28. Então Koach traduz-se por força, poder, habilidade, vigor e energia. Um garoto, ele pode dizer tudo isso: eu tenho força, energia, poder, habilidade, vigor e etc e tal, porque ele está na força da sua juventude. Então, dessa forma, o Rebbe diz: a alma nunca envelhece, apenas torna-se mais vibrante. Aí que está, né? Então, é isso daí. Então, muitas vezes, né, o nosso rabino aqui, que traz para nós esse conhecimento, o rabino Mendes Kaminker, né? Ele é membro da equipe editorial do Chabad.org e rabino do Chabad de Arkenzak, né? Não vi qual cidade que pertence aqui, mas segundo aqui o nosso rabino, ele traz para nós essa questão. Pessoas com a sua idade de 30 anos já estão falando que estão velhos. Estou me sentindo tão velho, com 30 anos de idade. Mas pior do que isso é quando você encontra um jovem antes dos 18 anos e o pai e a mãe falam para ele assim: filho, vai buscar ali na esquina, no mercado ali, um pão. E aí ele fala assim: ai mãe, mas eu estou tão cansado. Está parecendo, como diz outro, um farrapo humano, né? Um trapo humano. Então, quer dizer,
A alma não envelhece, ela sempre se torna mais vibrante. Então, essa pessoa está correndo perigo sério espiritualmente. Então, todos nós precisamos de Koach, precisamos de energia, força, poder, habilidade, vigor. Nós precisamos de energia e força interior. A questão é, como podemos obtê-lo? Isaías, o profeta, ele diz assim: os jovens ficarão cansados, e os jovens tropeçarão. As palavras hebraicas para renovar o vigor no hebraico é Yahalifu Koach. Yahalifu Koach. O Rebbe, de abençoada memória, ele certa vez apresentou uma tradução alternativa para a palavra Yahalifu. Em vez de renovar o vigor, então o Rebbe ele trouxe a seguinte expressão: trocar o vigor. Como podemos obter a força interior? Então o Rebbe ensina: aqueles ligados a Deus trocam seu vigor com Deus. Depois de esgotar as suas próprias energias, eles a trocam com o poder inesgotável de Deus. Aqueles que estão ligados a Deus, então eles podem ter o Koach de Deus, que é infinito, ou seja, a força, o poder, a habilidade, o vigor e a energia de Deus são infinitos. Depois de esgotar as suas forças, as suas energias, então vá à presença divina e fala com Deus: Deus, eu vim trocar a minha força, a minha energia contigo, porque a minha foi embora. Então, como que nós podemos obter a força interior? Conexão com Deus. É por isso que o número 28 é tão significativo. Se 18 é vida, 28 é a força que nos permite passar pela vida. Ou seja, sem o 28, o 18 não tem nenhuma significância para a tua vida. Ou seja, sem a força, a vida perde o sentido. Então, por isso que muita gente fala assim, por exemplo: eu estou tão desanimada, eu estou tão sem esperança. Perdeu a força. Então a vida serve para quê? Para nada. Perdeu a força. Então, conexão com Deus. Então é o momento de você chegar para Deus e falar: Deus, perdi a força, eu vim trocar contigo. O Koach de Deus nos dá a motivação e o poder para fazer as coisas certas e mantê-las, porque não usamos mais apenas os nossos recursos limitados. O 28º ano de Yahrzeit do Rebbe é uma oportunidade perfeita para renovarmos e trocarmos nosso Koach com Deus, a exemplo do nosso Rebbe. Penso em como, quando as pessoas sugeriram que o Rebbe se aposentasse e desfrutasse de uma vida tranquila e pacífica, né? Depois, de uma certa idade, os secretários, os assessores do Rebbe, o pessoal que estava ali sempre com ele, falava: Rebbe, o senhor precisa aposentar, irmã Dulce, precisa aposentar, está trabalhando ainda lá com a FIA? Que negócio é esse? Já com 90 anos? Com 90, ainda está trabalhando, precisa aposentar, desfrutar a vida, fazer aí um turismo de arte em alto mar, né? Não. O Rebbe fez o quê? Ele simplesmente dobrou os seus esforços para alcançar o mundo com amor incondicional. Por isso, o Rebbe, ele é o líder da nossa geração. E justamente pelo seu Koach, ou seja,
pela sua força, energia, poder, etc. e tal, ele continua transmitindo isso àqueles que estão cada vez mais. Estou aqui em conexão com o Rebbe, estou estudando o Rebbe, estou estudando uma vida em rumo, né, que fala, né? Uma vida significativa. Então estou em conexão com o Rebbe. Então, Rebbe, corre, dá um pouco de força e energia aí também, né? Como discípulos do Rebbe, emissários do Rebbe, nós precisamos também dessa força, não é verdade? Então o Rebbe não atendeu. Quando queriam aposentar, ele falou: o quê? Vocês estão querendo me aposentar? Pera aí só que eu vou mostrar para vocês o que é aposentadoria. Ele dobrou as suas atividades, né? E continuou alcançando o mundo com um amor incondicional. Então, no final dos anos 80, o Rebbe cumprimentava milhares de pessoas semanalmente, dando-lhes bênçãos e conselhos. Ele parecia ter uma quantidade infinita de energia e, surpreendentemente, ele acreditava firmemente que poderíamos ser iguais, que possamos ser abençoados por seguir o exemplo do Rebbe, não deixando nada ficar no caminho da missão que Deus nos deu. Sim, a vida pode ser cheia de desafios e obstáculos, mas quando não somos apenas humanos, temos o cor alimentado pelo próprio Deus. O que significa que quando não somos apenas humanos, ou seja, é quando nós vamos além das nossas forças, das nossas energias, através do quê? Através de cor que Deus alimenta e sustenta em cada um de nós. Então, né, aqui o Bnei Noach, Bauru e região, Bnei Noach, Jardim Silvestre 2 e de Bauru, né? Então esse é o nosso tributo ao nosso Rebbe, uma simples manifestação, um simples tributo ao nosso Rebbe de abençoada memória. Que todos nós tenhamos aí uma semana realmente dentro desta realidade. Os desafios, os obstáculos são enormes, mas nós temos, quando esgota as nossas forças e energias, nós temos uma reserva inesgotável, o cor de Deus. Por isso, no momento mais difícil em que você possa estar atravessando, olhe para Deus, peça socorro a Ele e peça cor, nova força e nova energia. Que todos nós tenhamos as bênçãos de Hashem para esta nova semana. Shalom, shalom, até mais.